aula de hoje nós vamos aprender sobre alguns textos jornalísticos, notícia, reportagem e muito mais. Preste bastante atenção, prepara o teu material, porque tudo isso é importante para que a gente possa ampliar ainda mais o nosso conhecimento. Vamos juntos? EF05 LP15 é a habilidade que trabalharemos. Ler, assistir e compreender com autonomia notícias, reportagens, vídeos logs argumentativos, entre outros gêneros do campo político, de acordo com as convenções do gênero, considerando assunto e tema. Ou seja, vamos partir desses gêneros para identificar o assunto e o tema que eles estão trazendo. É uma habilidade, portanto, que você, estudante, precisa desenvolver. Gênero textual são tipos de textos. Hoje nós vamos trabalhar notícias e reportagens. Então, nós vamos ter um exemplo de notícia e um exemplo de reportagem. Precisa muita atenção para que você compreenda. Observe a imagem. Notícias, reportagens, vlogs de noticiários são textos informativos. É a informação que vem como um texto escrito, como um texto falado ou como um texto multissemiótico, que pode ter escrita, fala, imagem, certo? Quem geralmente escreve esses textos, produzem esses textos, são os jornalistas. Então, eles vão a campo, pesquisam a informação, coletam os dados para que possam construir a notícia, o texto que vai informar os fatos que aconteceram. Quando que aconteceu, com quem aconteceu. Então, é muito importante a gente ter isso em mente, que toda notícia, toda reportagem vai trazer o quê? Informações para a gente. Pode ser por escrito, pode ser um texto falado, né, oral, ou um texto por vídeo aí, multissemiótico. Para que a gente compreenda a informação, é preciso concentração, atenção e curiosidade. O que é concentração? É a gente ficar quietinho, observando, ouvindo, lendo com atenção aquilo que está sendo dito, aquilo que está sendo repassado para a gente, seja em texto escrito, como eu já falei, seja por vídeo, seja somente pelo áudio, né? Hoje em dia é muito comum os podcasts. Antigamente era como se fosse as rádios, né? Ainda temos as rádios, mas hoje está muito em alta os podcasts, que são exatamente isso, textos falados. E também tem notícias, reportagens faladas, que a gente pode ouvir. Mas para isso é preciso o quê? Compreensão, atenção e, isso mesmo, curiosidade. Você, estudante, precisa compreender que a leitura é importante. Olha, não vale ter preguiça de ler, porque é por meio da leitura de notícias e de reportagens que conhecemos o mundo ao nosso redor. A gente precisa compreender o que está se passando. Já pensou? As Olimpíadas acontecendo, as notícias correndo pelo mundo e a gente sem saber? Então, para isso, a leitura é fundamental. Falando em leitura, vamos para o nosso primeiro texto da aula de hoje. Teremos 2, já estou avisando. Então, esse primeiro é uma notícia. Eu quero que você preste bastante atenção. Se você tiver, de repente, uma dificuldade de acompanhar a leitura, coloca o teu dedinho na tela. Acompanha o que eu vou estar lendo para que você possa ler junto comigo, para que você possa compreender aquilo que está sendo lido. É muito importante porque teremos perguntas. Vamos lá. A notícia é a seguinte: por que as zebras são listradas?
Após muito estudo, cientistas deduzem que as listras protegem as zebras do ataque de insetos. As listras são a marca registrada das zebras. Disso todo mundo já sabe. Mas como será que elas ganharam essa estampa bacana? Há mais de 100 anos, cientistas tentam desvendar esse mistério e descobrir qual seria a sua importância para esses animais. Recentemente, um grupo de pesquisadores descolou mais uma pista para responder à pergunta: as listras podem afastar os insetos. Por que as zebras são listradas? A resposta é um mistério, mas pesquisadores estão atrás de pistas. As zebras são encontradas nas savanas africanas e estão expostas a picadas de mosquitos e outros bichinhos desagradáveis. Um deles é a mutuca, uma mosca que se alimenta de sangue e costuma picar cavalos e zebras. Além de transmitir doenças, a mutuca tem uma picada muito dolorosa e incômoda, prejudicando a pastagem dos animais, conta Suzanne Axon, bióloga da Universidade de Lund, na Suécia, que liderou o estudo. A picada da mutuca é dolorosa e incômoda. Cientistas observaram que cavalos de cores escuras eram muito mais atacados por mutucas do que os cavalos de cores mais claras. Eles se perguntaram então o que aconteceria nas zebras e foram investigar. Para isso, foram montados vários cavalos de plástico, cada um de uma cor, e um cavalo com listras em preto e branco. Eles foram lambuzados com uma cola que prendia os insetos. Ao final de alguns dias, os pesquisadores foram conferir qual dos animais havia sido menos atacados pelas moscas e, surpresa, tinha sido a zebra. Cavalos de plásticos de diferentes cores foram usados no experimento. Isso acontece porque a mutuca tem mais facilidade para enxergar os cavalos de cores escuras, sendo mais atraídas por eles. Já as listras em preto e branco confundiram a mosca, fazendo com que ela enxergasse muito mal as zebras. A teoria valeria também para outros insetos. Ainda é preciso repetir o experimento em zebras de verdade e testar a influência de outras características, como o cheiro desses animais. No entanto, afastar as moscas não parece ser o único papel das listras, explica Suzanne. Acreditamos que elas tenham várias outras vantagens que ainda não foram comprovadas. Muitas informações interessantes através dessa notícia. Quem aí pode me dizer qual foi o assunto abordado no geral nessa notícia? Acertou quem falou animais, mundo animal, curiosidade sobre os animais, né? No caso de quem? Das zebras, não é verdade? E o tema falou sobre o que especificamente essa notícia? Falou sobre as listras no corpo das zebras, né? Que as zebras também vivem aonde? Nas savanas, que elas são expostas aos insetos, né? E que foi feita pesquisa que as listras protegem as zebras dos insetos do local onde vivem. Olha só que interessante que a gente descobriu a partir de uma única notícia. Quantas informações, por isso que é importante a gente estar sempre atento e lendo as notícias que estão ao nosso redor. Quero parabenizar você que está até aqui acompanhando a nossa aula. Preste bastante atenção. A gente acabou de ver um pouco das características da notícia. E a notícia é um texto geralmente curto,
objetivo, tem informações do fato, do local onde aconteceu, das principais informações a respeito do acontecido. A reportagem, ela é um pouco mais longa e requer um pouco mais de trabalho por parte do jornalista. Então, fique atento que agora nós vamos ler uma reportagem. O título dessa reportagem é Mutirão de Soluções. O que será que essa reportagem vai falar? Observe a imagem. Sobre o que você acha que é o assunto dessa reportagem? Será que eu ouvi alguém falando ônibus? Olha o título mais uma vez. Mutirão de soluções. O que é um mutirão? Mutirão é quando várias pessoas se juntam para fazer algo. Por exemplo, vamos fazer um mutirão de limpeza. Várias pessoas se juntam para limpar um espaço. No caso aqui, é um mutirão de quê? De soluções. Olha que interessante. Olha o título dando aí já algumas pistas a respeito do que será essa reportagem. Vamos ler para que a gente possa, de fato, saber do que se trata, porque às vezes a gente olha só o título, não lê e tira conclusões, tá? A gente precisa ver o título, ser despertado por ele, mas precisamos ler para, de fato, saber do que se trata aquela reportagem. Outra observação importante. Olha e observa as divisões do texto. Nós vemos aí que essa reportagem é como se fosse de uma revista. É como se fosse, não, é de uma revista, né? A gente vê na nota de rodapé que é de uma revista. Então, você percebe que há uma estrutura. Tem vários parágrafos, a organização dos parágrafos, olha só, temos o título, o subtítulo e temos aí 4 blocos textuais, né? 4, vamos dizer assim, que seções desse texto. Então, cada seção é um ponto importante do texto, como se fosse um quebra-cabeça mesmo. Então, dá um certo trabalho para quem escreveu essa reportagem e a gente precisa saber disso, porque esse texto, ele tem uma estrutura própria, ele tem uma construção própria. E a gente precisa saber, quando a gente bater um olho num texto desse, identificar, isso aí é uma reportagem. Geralmente tem a assinatura do repórter, e é um texto mais aprofundado, cheio de uma riqueza maior de detalhes. Mutirão de soluções. Prefeitos de grandes metrópoles do mundo se reúnem para oferecer propostas para o combate ao efeito estufa. Olha só que interessante. Por isso a palavra mutirão de soluções. Porque mutirão, junção de pessoas por um propósito. Então, mutirão de soluções. Então, prefeitos se juntaram, né? Prefeitos de grandes metrópoles do mundo se reuniram para o quê? Para oferecer propostas para o combate ao efeito estufa. Ele vai dizer um pouco mais sobre essa informação. Vamos aqui ao primeiro parágrafo. Os prefeitos das 47 maiores cidades do mundo reuniram-se na semana passada em São Paulo para debater estratégias de combate ao aquecimento global. Então, eles foram traçar estratégias, juntos, traçando estratégias para combater o aquecimento global. Vamos continuar. Embora ocupem 2% da superfície do planeta e abriguem metade da população do mundo, as metrópoles
respondem por 70% das emissões mundiais de gases do efeito estufa. Ou seja, por mais que ocupem um pequeno espaço, poluem muito. Então, continuando. Os prefeitos têm particular interesse em reduzir essas emissões, porque, ainda que seja um fenômeno de escala mundial, as mudanças climáticas afetam o microcosmos das cidades. Quando encosta, desmorona por causa do excesso de chuva ou quando se formam ilhas de calor num bairro cheio de edifícios. O que é que ele está dizendo aqui? Que essas altas emissões afetam a cidade, afetam a temperatura da cidade. Continuando. A seguir, soluções foram apresentadas no encontro de prefeitos. Olha a riqueza que existe já nesse primeiro parágrafo. Olha quantas informações nos foram dadas. Que os prefeitos se juntaram para ver estratégias de combate ao aquecimento global. A gente aprendeu também que, por mais que eles ocupam um espaço pequeno, as cidades ocupem um espaço pequeno, elas poluem muito. E essa poluição aumenta a temperatura das cidades e causa uma série de danos. Então, é preciso traçar soluções. Foi para isso que eles se juntaram. E das soluções que eles chegaram, a reportagem vai tratar de algumas específicas. Então, a gente vai ver ao longo da reportagem. Até aqui, tudo bem? Vamos juntos. Ao longo da reportagem, a repórter, né, que é Carolina, a gente pode ver o nome dela ao final, separou as seções das soluções. Para o transporte, foram elencadas algumas soluções para baixar o custo das passagens de ônibus, por exemplo, para que haja menos emissão de gases poluidores. Na parte de energia alternativa, para que não se use muito refrigeradores de ar, foi feita uma energia alternativa. Na parte do planejamento das cidades, as cidades sendo planejadas para ter menos emissão de gases que promovem o efeito estufa. Então, o destaque que eu quero dar aqui é para a gente entender como que a reportagem está estruturada, o assunto que ela traz e como que ela é mais aprofundada. Se a gente tivesse mais tempo, a gente iria se deter à leitura. O que eu quero destacar, então, é para que a gente possa compreender de fato quais foram as soluções para cada uma dessas áreas, a gente precisaria o quê? Ler. E ler com atenção. Ler até mais de uma vez, se preciso. Certinho? Mas nessa leitura geral aqui, com a minha explanação, vocês vão conseguir responder as perguntas. Então, assim, com base no que a gente leu, com base no que foi exposto, qual é o assunto dessa reportagem? Muito bem, acertou quem falou o quê? Poluição, efeito estufa. Muito bem. E o tema, a temática? Uma temática poderia ser alternativas para combater o efeito estufa. Perceba, o assunto é geralmente algo mais amplo. A temática é algo mais focado, mais específico, né? O que foi feito aí nessa reportagem? Até pelo título, uma reunião, um mutirão, né, de prefeitos de importantes cidades para viabilizar propostas para combater o efeito estufa. Então, cada cidade foi elencando o que estava sendo feito ou o que poderia ser feito para combater o efeito estufa. Olha que interessante. Então, a gente só vai saber disso se a gente se aprofundar na leitura. Então, eu incentivo você a estar lendo notícias, reportagens, para que você possa estar cada vez mais cheio de conhecimento. Parabéns! Hoje nosso tempo foi maravilhoso. Espero que você tenha ampliado ainda mais os seus conhecimentos. Até a próxima aula!